A Bíblia diz que é melhor estar dois do que um só, né? Um só não se esquenta. Dois no inverno esquenta. Uma palavra. Amém? Então tá. Vamos lá. Primeiramente eu quero agradecer, né? Agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Que a maioria aqui já me conhece. Quem não me conhece ainda, eu sou o Christian, sou filho do pastor Dalci, né? Eu também sou pastor, né? Pode me chamar de Christian, se quiser chamar de pastor Christian, não tem problema. Nós somos pastor do Ministério Vinda das Águas, lá na cidade de Nova Frente, né? E já tem um tempinho que a gente está dando uma força aqui nos cultos, aqui em Canelinha. E se Deus quiser, e Ele quer, esse ano a gente vai estar muito próximo de vocês e pelo menos de 15 em 15 dias eu creio que eu vou estar aqui na célula aqui para tocar o violão, para compartilhar a palavra com vocês. Se precisar da gente aí, conta com a gente, né? Já pode contar com um novo amigo, tá bom? Amém. Então, eu fui convidado para compartilhar uma palavra. Só queria deixar só uma mensagenzinha rapidinho. Eu vi ali o Marcão estava falando ali sobre a trilha, né? Que ele se machucou na trilha. Aí eu me lembrei de uma conversa que um pastor nosso, né, lá de Manaus, ele teve com o filho dele, né? O pastor Renê. O filho dele estava querendo entrar na selva amazônica. E aí o pai disse, não, mas não é bem assim, né? É meio perigoso esse negócio de entrar no meio do mato, assim, tem que saber como é que é e tal. Aí ele disse, não pai, não precisa se preocupar não. A gente aluga o índio. Então, para quem gosta de fazer trilha, né? O Marcos que gosta de trilha, né? Eu também gosto de trilha, só que eu gosto de andar de mountain bike, né? E mountain bike também, assim como no ciclocross, assim que chama? Trilha de moto, né? Então também tem as trilhas, né? E como que a gente faz para andar numa trilha que a gente não conhece, né? Aluga o índio, né? Ou seja, procura andar acompanhado de quem tem mais experiência, né? Até uma curiosidade bíblica, né? Que tem uma passagem na Bíblia que Jesus ele disse assim: vinde a mim todos vocês que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E ele disse assim, tomai sobre vós o meu jugo, né? O que é o jugo, né? E aí vocês vão encontrar paz e descanso para a alma de vocês. O jugo, para quem aqui quem aqui já viu um arado, a moda antiga, hoje em dia é tudo com como é que chama? Lixo. Oi? Lixo. Máquina. Com máquina, né? Hoje é máquina que carrega o arado, né? Mas antigamente era dois bois, né? Que carregavam uma canga, né? Então era colocado uma canga em cima de dois bois. Aí geralmente era um boi mais velho, que era um boi experiente, que conhecia o caminho, e colocava do outro lado um boi jovem, que era um boi que tinha força para carregar o arado. Então era assim que se preparava a terra no passado, né? Para poder lançar a semente, para poder trabalhar na agricultura, depois ter uma colheita. Então quando Jesus disse, tomai sobre mim o meu jugo, né? Então vem na mente essa figura do jugo, que era usado pelos dois bois para transportar o arado. Então isso, remetendo essa história do jugo aí para a história do Marcão lá, que se machucou na trilha, né? Então, sempre é bom a gente estar acompanhado de pessoas mais experientes. Eu já quero aproveitar o gancho aqui para dizer que vocês são muito felizes. Eu estou vendo aqui que tem muito jovem, né? Vocês são felizes de estar perto do meu pai aqui, né? Que está com cabelinho branco. E esse cabelo branco fala de experiência, né? Então, nós que somos mais jovens, a gente precisa reconhecer que nós precisamos da ajuda de quem é mais experiente, de quem já tem cabelo branco, de quem tem mais tempo na caminhada, né? Assim como os mais idosos, né, por assim dizer, com mais experiência, eles também precisam da nossa ajuda, né? Porque, embora a gente não tenha toda a experiência deles, mas nós também temos algo para compartilhar. Levando toda essa história aí para o pessoal da trilha, procura sempre andar numa trilha nova com alguém que tem mais experiência, que já conhece a trilha. E aí com certeza não vai dar problema. Tá bom? Não tente, resumindo tudo, não tente ir para uma trilha nova
desacompanhado. Não tente ir sozinho. Leve, vá com a companhia, né? A própria Bíblia diz, né? É melhor ser dois do que um. Porque se um está com frio, o outro ajuda a esquentar. Se um está com pouco dinheiro, o outro ajuda a completar. E assim vai, né? Isso está falando não só de casamento, mas isso fala também de amizade. Então é sempre bom estar acompanhado. Antes de vir para cá, a minha mãe estava compartilhando comigo sobre uma pessoa que pediu ajuda, né? E aí a minha mãe pediu se eu posso socorrer aquela pessoa. E eu disse para ela, eu vou lá socorrer a pessoa, só que não vou sozinho. Se meu pai puder me acompanhar, nós vamos em dois. Porque o próprio Jesus, na Bíblia Sagrada, ele recomendou sempre a gente andar acompanhado. Sempre ir de dois em dois, né? Então é sempre bom ter uma companhia. Ok? Então está dado o recado aí para o pessoal que gosta de trilha, que gosta de encarar novas aventuras, novos roteiros, novos caminhos, né? Então não vá sozinho, vá acompanhado, ok? Mas amém, queridos, a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês hoje. Então, amados, a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês, se você tem Bíblia aí, eu tenho no celular, o aplicativo no celular, é 1º livro de Reis, capítulo número 3. 1º livro de Reis, capítulo de número 3. Versículo 1. A gente vai ler a partir do versículo 8. 1º livro de Reis, capítulo de número 3. Nós vamos ler a partir do versículo 8. Quem achou, diga amém. Amém? O pessoal está rápido aí, né? Quem tem o aplicativo é bem rapidinho, né? Mas eu ainda sou estilo moda antiga, né? Eu gosto de ter a Bíblia na mão, porque aqui eu me encontro. 1º livro de Reis, capítulo 3, do versículo 8 em diante. Essas palavras que eu vou falar para vocês são palavras do filho do rei Davi, Salomão. Diz assim: teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. Portanto, dá ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para prudentemente discernir entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar este tão grande povo? Esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: visto que pediste esta coisa, e não pediste muitos dias, nem riquezas, nem a vida dos teus inimigos, mas pedisse entendimento para discernires o que é justo, farei segundo as tuas palavras. Dar-te-ei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. Também até o que não pediste te darei, assim riquezas como glória, para que não haja teu igual entre os reis, durante todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e mandamentos, como andou Davi teu pai, eu prolongarei os teus dias. Então acordou Salomão e percebeu que era um sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, preparou sacrifícios pacíficos e deu um banquete a todos os seus servos. Ora, vieram 2 prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa. Eu tive um filho, estando com ela naquela casa. No 3º dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, nenhuma pessoa estranha estava conosco na casa, somente nós 2 estávamos ali. De noite morreu o filho desta mulher, porque se deitou sobre ele. Assim ela se levantou no meio da noite, e enquanto dormia a tua serva, tirou
do meu lado o meu filho, e deitou-o no seu seio, e a seu filho morto deitou-o no meu seio. Levantando-me pela manhã, para dar de mamar a meu filho, vi que estava morto. Mas atentando eu para ele, à luz do dia, percebi que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é meu filho, o teu é o morto. Porém essa disse: não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Disse o rei: esta diz: este que vive é meu filho, e teu filho o morto. E esta outra diz: não, o morto é teu filho, e meu filho o vivo. Então disse o rei: trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante dele. Ordenou o rei: dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher, cujo filho era o vivo, disse ao rei: pois as suas entranhas se entreteceram por seu filho. Ah, senhor meu, dá-lhe o menino vivo, e de modo nenhum o mateis. A outra, porém, dizia: nem meu, nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei: dai a primeira o menino vivo, de modo nenhum mateis, esta é sua mãe. Quando todo Israel ouviu a sentença que o rei proferira, temeu ao rei, porque viu que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Amém? Amém. Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graça pela tua palavra. Eu quero te declarar, Espírito Santo, que tu tens total liberdade nesse lugar. Toma a minha vida e fala com cada um que chegou aqui nessa noite, segundo a necessidade de cada um, Pai. Em nome de Jesus é a minha oração e desde já o meu muito obrigado pela tua fidelidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então agora eu queria convidar você a prestar atenção em mim aqui. Deixa a tua Bíblia de lado um pouquinho. Essa passagem bíblica, para quem já está um pouco mais tempo na caminhada, ela é um pouco conhecida. Mas para você que de repente é mais novo na caminhada, para você se localizar dentro desse texto que a gente compartilhou aqui, esse texto aqui estava falando do início do reinado de um rei chamado Salomão, que era filho de um dos maiores reis de toda a história de Israel, que foi Davi. E esse homem chamado Salomão, ele estava agora estava iniciando o período de reinado dele. E ele se depara com um reino gigantesco, conforme a gente leu aqui, né, com um grande povo que não podia se contar e nem numerar, tamanha a multidão. Então quando esse homem Salomão ele se depara com aquela multidão, com aquele povo numeroso, eu imagino que no mínimo deve ter batido ali um aperto no peito dele, deve ter batido uma ansiedade, um temor, né? Porque é impossível, né, você não temer diante de um desafio como esse. Imagina, né, você de repente herdar aí uma empresa. Imagina que o seu pai tem uma empresa gigantesca. Vamos citar aqui um exemplo. Nós que somos aqui de Canelinha, todo mundo aqui deve conhecer a Cerâmica Porto Belo, aqui na cidade de Tijucas, né? Uma das maiores cerâmicas do sul do Brasil, que exporta hoje para diversos países, não é verdade? Então imagina que o seu pai fosse dono da Cerâmica Porto Belo, e de repente o seu pai chama você e: ó, filho, a partir da manhã eu estou entregando a Cerâmica Porto Belo na tua mão, e a partir da manhã é você que vai tocar a empresa. Eu pergunto para você: ia bater ou não ia bater um frio na barriga? Né? Ia não ia dar um pouquinho de medo no coração? Com certeza que ia dar. Então mais ou menos é o que aconteceu aqui com Salomão. Ele estava por assumir o reinado do grande rei Davi. E aí Salomão, a Bíblia vai dizer que diante de tamanho desafio, ele poderia ter pedido a Deus riquezas, ele podia ter pedido a Deus, né, uma série de coisas. Ele podia ter pedido a Deus que destruísse todos os seus inimigos. Enfim, ele poderia fazer qualquer tipo de pedido.
mas ele prefere pedir a Deus por sabedoria. Ele não pediu riquezas, ele não pediu para Deus destruir os seus inimigos, ele não fez nenhum outro tipo de pedido senão: Deus, se é que eu posso pedir alguma coisa, se é que eu tenho liberdade, direito de fazer qualquer tipo de pedido, é o seguinte: eu peço que o Senhor me dê sabedoria. E a Bíblia Sagrada vai dizer que porque ele pediu a Deus sabedoria, a Bíblia vai dizer então que Deus se agradou do pedido do rei Salomão. E a Bíblia vai dizer no versículo 11 de 1 Reis capítulo 3, que Deus vai dizer assim para Salomão: visto que pediste esta coisa, e não pediste para ti muitos dias, nem riquezas, nem a vida dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, farei segundo as tuas palavras. Dar-te-ei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. Então a gente vai ver aqui que Deus se agradou do pedido de Salomão e disse: olha, eu estou tão feliz com o teu pedido, que eu vou te dar tanta sabedoria, que antes de ti e depois de ti não haverá ninguém tão sábio. E aí a Bíblia Sagrada vai dizer que Salomão estava num sonho. De repente ele acordou. E aí no outro dia, depois que ele se acorda desse sonho, chegou lá no Palácio Real 2 prostitutas. Imagina a cena. Você está lá... Não imagino. Não consegue imaginar a cena. Graças a Deus, né? Porque quem consegue imaginar a cena é porque já andou, em algum momento da sua vida, já andou na Casa da Luz Vermelha, no prostíbulo. Mas se você nunca pisou nesse lugar, você não sabe o que é isso. Mas enfim, todo mundo aqui sabe o que é uma prostituta, não é verdade? Todo mundo aqui sabe. Nós estamos aqui num lugar que só tem homens, né? Então, diz a Bíblia que ele está lá no Palácio Real e de repente chega diante do rei 2 prostitutas. E aí elas chegam. Uma delas chega alegando que morava junto da outra, e que moravam juntas, e que uma delas teve um parto e nasceu um filho, nasceu uma criança. 3 dias depois, a outra também teve um filho. E uma delas acabou dormindo sobre a criança e acabou matando a criança. E aí então, a outra mãe, percebendo, a mãe que acabou matando o filho, percebendo que o filho estava morto, ela faz o seguinte: ela aproveita na calada da noite, ela troca os filhos. Ela pega o filho morto e coloca diante da mãe que estava com o filho vivo, e pega o filho vivo para ela. Quando a mãe do filho vivo se acorda e percebe que estava com o filho morto, ela sai a questionar: eu quero a minha criança, eu quero meu filho, onde é que está o meu filho? E aí aquela mulher disse: não, o filho vivo é que é o meu, o teu morreu. E aí, antes que as duas entrassem numa discussão, numa briga, numa guerra, então é o seguinte: vamos fazer o seguinte, vamos pegar a criança viva e vamos lá no rei, vamos lá com o rei Salomão, que tem um rei aí, um novo rei, com certeza ele vai saber o que fazer. E aí então foram até o rei. Chegaram diante do rei as 2 prostitutas com a criança viva. E aí a Bíblia vai dizer que uma delas pegou e disse: olha, é o seguinte, essa mulher aí pegou o meu filho vivo e está alegando que é dela e não quer me devolver o filho. Aí a outra disse: não, mas o filho é meu. E aí começou aquela guerra. Imagina: não, o filho é meu, não, o filho é meu, não, o filho é meu, não, mas é meu, é meu, é meu. Imagina a situação: 2 mulheres diante de você com um filho na mão, e uma diz: é meu, e a outra: é meu, é meu, é meu. E aí o rei pegou o seguinte: para tudo, manda trazer uma espada. Aqui na nossa região, para a gente contemporizar, se é que existe essa palavra na língua portuguesa, para a nossa realidade, né? Manda trazer um facão, né?
Todo mundo entendeu, né? Manda buscar o facão. E aí o rei mandou buscar o facão, né? Mandou buscar uma espada. E aí o rei disse, pegou os servos dele e disse, corta a criança no meio. Quando o rei mandou cortar a criança no meio, a mãe legítima, a verdadeira, pegou e disse, para, pelo amor de Deus. Não mata a criança, pelo amor de Deus. Entrega a criança para outra mãe, mas por favor, não mata. Quando a mãe verdadeira se desesperou, porque o filho dela era dela, né? Disse para devolver para outra mãe, a outra pegou e disse, não, pode dividir a criança. Pode matar, não tem problema não. Diante daquela situação, imediatamente o rei pegou e disse, olha, entrega a criança para a mãe que se desesperou, pela mãe que realmente teve compaixão, pela mãe que realmente se preocupou, com a mãe que realmente teve, né, zelo pela outra criança. Eu tenho ministrado muito nos últimos meses lá em Nova Trento sobre a palavra compaixão, né? A palavra compaixão ela está muito ligada à palavra misericórdia. Misericórdia é uma palavra no latim, né, que é a combinação de duas palavras. É a palavra miseris, no latim, que vem de miséria, e cordis, coração, que é colocar o coração na miséria do outro. Então aquela mulher, ela teve misericórdia da criança, ela estava com o coração daquela criança, ela teve compaixão daquela criança. Por quê? Porque era dela, o filho era dela. Enquanto que a outra não teve compaixão porque o filho não era dela, né? Então, como é que faz? Como é que o rei fez para saber quem que era a mãe legítima? Aquela que teve compaixão, aquela que se importou, aquela que se preocupou. Diante dessa atitude do rei, foi percebido por todo o rei que aquele rei estava capacitado, dotado de uma sabedoria que não era comum. Era uma sabedoria que vinha da parte do próprio Deus. E eu queria gastar um tempinho aqui para vocês hoje para falar sobre isso, sobre sabedoria. A Bíblia Sagrada fala que sabedoria é algo que está disponível para nós gratuitamente. A Bíblia Sagrada fala no livro de Tiago, na carta de Tiago, irmão de Jesus, no capítulo 1, que todos nós que em algum momento da nossa vida nos encontrarmos em falta de sabedoria, ou diante de uma situação que a gente não sabe como resolver, a Bíblia diz que nós podemos pedir a Deus gratuitamente, liberalmente, que Deus vai nos dar sabedoria, sabe, de graça. Não vai cobrar nada. A sabedoria, ela está disponível. Então, pastor Cristian, me explica melhor. A Bíblia está dizendo que diante de uma situação que eu não sei como resolver, eu não sei como fazer. Por exemplo, você aqui é pai e acabou de nascer o seu filho, você não sabe como resolver, não sabe como educar o teu filho. Ou de repente você tem um filho adolescente, ele está naquela fase que é a fase mais abençoada de todas, né? Que é a adolescência, que alguns chegam a dizer que é aborrecência, né? Porque o teu filho, geralmente nessa idade, ele se transforma numa bênção, extremamente obediente, né? Maravilha! E aí você não sabe o que faz. Meu Deus, como é que eu vou educar essa criança? Se eu mando ele para a direita, ele vai para a esquerda. Eu mando ele para a esquerda, ele vai para a direita. E agora o que eu faço? A Bíblia diz, peça a Deus sabedoria. Imagina que você está num emprego novo, e você está aprendendo, é tudo novo, você não sabe como lidar. Imagina que você foi transferido, agora você foi promovido, você está num novo emprego, um novo cargo, e tem novos desafios. Mudamos de ano, saímos de 2021, entramos em 2022, então é um novo tempo, é um novo começo, é um novo momento, novos desafios. Então, você acabou de casar, você está num namoro novo, né? Tem alguém aí que está num namoro novo, eu não vou citar o nome. Aí, tudo que é novo gera novos desafios. É uma. Diante de novos desafios, muitas vezes a gente é que nem uma situação assim, parecido com a história de na Bíblia conta uma história de um homem chamado Moisés, que ele se deparou com o mar vermelho. E ele não sabia o que fazer, porque diante dele tinha um mar.
Atrás dele vinha Faraó e os cavaleiros, né? E perto dele tinha uma multidão. Faraó, Moisés, o que a gente faz? Moisés, e agora? O que faz? O que faz? Então, tem situações na vida da gente que são semelhantes ao mar vermelho. A gente olha para trás, não tem saída, olha para frente, não tem saída. É nessas horas que nós precisamos invocar o nome de Jesus. Pedir ajuda de Deus. A Bíblia Sagrada diz que todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Todo aquele que pedir ajuda de Deus, vou traduzir, todo aquele que pedir ajuda de Deus vai ter o seu favor reconhecido, não é, Jacques? Né? Só que você tem que crer. A Bíblia diz que aquele que duvida é semelhante a um homem que se olhou no espelho e no outro dia ele já esqueceu quem ele era. Então, a Bíblia também diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu pedir algo para Deus sem acreditar no que eu estou pedindo, esquece, você não vai receber. Porque eu preciso crer que Deus é um Deus abençoador, galardoador daqueles que o buscam. Se eu me aproximo de Deus, achando que Ele não vai me dar o que eu estou pedindo, então Ele não vai dar. Porque assim como você pensa na tua alma, a Bíblia diz que assim como você pensa na tua mente, assim é. Então se você pensar que não vai dar, não vai dar. Agora se você crer naquilo que você está pedindo, você vai receber. Amém?